Morte e a soberania de Deus. Esse é o título desse vídeo, Morte e a soberania de Deus. Morte é um assunto interessantíssimo, né? Acho que todo mundo assim tem algum interesse em pensar sobre morte e aprender mais sobre a morte. Teve até um documentário famoso que era 1000 formas de morrer. Cada episódio mostrava, às vezes, 3 ou 4 formas que algumas pessoas morreram, algumas formas inusitadas, estranhas e assustadoras. Mas é muito interessante o lado científico explicando com detalhes o que aconteceu antes de várias pessoas morrerem. E realmente tem mortes muito estranhas, né? Pessoas que escorregam na neve, caem, batem a cabeça no chão e morrem. Pessoas que foram arrumar alguma coisa no telhado, escorregou, levou um choque. Enfim, vários tipos de mortes. Pessoas que morreram por causa de animais, o cachorro passou por trás, ela levou um susto e caiu em cima de alguma coisa, etc. Enfim, são muitas mortes. E a morte é algo que acompanha todos os países, enfim, todas as culturas. E os noticiários estão aí, né? Fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, etc. E como que a teologia aborda isso? Como que a teologia ela responde essa questão? Eu acredito que a teologia ela tem resposta para todas as áreas da vida. E teologia não é só mais uma matéria, só mais uma disciplina. Eu acredito que ela é a rainha, ela é a coroa, ela é a joia de ouro. A coisa mais importante que existe na área intelectual, na área dos estudos. É porque é através da teologia que você vai ter um óculos. E através desse óculos você vai ver todas as outras coisas. E mesmo você não tendo uma boa teologia, tem até aquele livro do Sproul, nós somos todos teólogos. De fato, nós somos todos teólogos. Até aqueles que nunca estudaram teologia. Tem alguma concepção sobre quem Deus é, e isso impacta sobre as suas decisões e opiniões sobre quem é o homem, e isso vai impactar nas suas escolhas políticas, visão econômica, visão sobre biologia, sobre história, geografia, direito e tudo, vai abordar tudo na sua vida. Mas a base é a teologia. E a teologia, ela, digamos assim, ela tem muita coisa a dizer sobre a morte. Mas eu não quero transformar esse vídeo em algo muito acadêmico, algo muito técnico e tal, com definições, citando muitos autores, mas eu gostaria de ir por um caminho assim mais didático e prático e objetivo. Então vamos lá. O que a Bíblia tem a dizer sobre a morte? Eu acho interessante como as pessoas, antes de falar da Bíblia, como as pessoas respeitam ou levam a sério a morte em alguma medida. Não alguns jovens, porque tem alguns jovens que eu já vi indo em funerais e tirando selfie, assim, ó, tirando a selfie lá do caixão e disse, esse aí partiu, ou algo do tipo, zombando, etc. Eu acho que isso deve ser considerado um crime, algo do tipo, né? Algo absurdo. Tem um grupo de pessoas que gostam de ir na Alemanha ou em algum lugar perto de, sei lá, onde Hitler está enterrado, ou algo do tipo, e ficar tirando fotos e zombando, etc. Eu não acho que essa vingança possa produzir bons frutos, apesar de grande parte da humanidade odiar o nazismo, etc. Com razão. Mas eu acho que a visão das pessoas sobre a morte, às vezes, representa, digamos assim, uma falta de conhecimento de Deus. E mais do que isso, as pessoas que têm um certo medo muito grande em relação à morte, em relação a muitas coisas, elas, como é que eu posso dizer, demonstram um pequeno conhecimento de quem Deus é. Porque se a pessoa tem muito respeito a pessoas que têm poder de matar e etc., mas não respeita a Deus, ou trata a Deus de uma forma assim desrespeitosa, ou sem temor, ou sem reverência, a gente percebe que
essa pessoa, por não conhecer a Deus, talvez essas pessoas temem muito os homens, né? A capacidade dos homens de matar. Agora, é interessante como algumas afirmações das Escrituras, elas são interpretadas de maneira muito superficial. Vou dar um exemplo. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for olhar essa frase, sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa assim, de maneira bem simples? Onde não existe Jesus, o que existe é o caminho. Se Jesus é o caminho, o que existe é uma pessoa sem caminho, uma pessoa perdida, uma pessoa que não sabe para onde vai. É meio óbvio, não? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem não tem Jesus, ou que foi abandonado por Jesus Cristo, a pessoa perdida, sem caminho. Se Jesus é a verdade, uma pessoa sem Jesus Cristo, ou abandonada por Jesus Cristo, é uma pessoa que não consegue dizer a verdade, não consegue viver a verdade, não consegue encontrar a verdade. Interessante, não? Interessante. E se Jesus é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso implica também, somando essa frase de Cristo com aquela outra frase, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que isso significa? Jesus disse, eu sou a vida e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Jesus disse essas duas coisas, eu sou a vida e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, de maneira bem simples e direta, Jesus estava dizendo, se eu fazer isso aqui com meus dedos, qualquer pessoa morre. Um pouco assustador, talvez, não? Mas é exatamente isso. Em Deuteronômio, tem um versículo que fala assim, vede agora quem eu sou, e não há nenhum Deus comigo. Vede agora quem eu sou, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Eu vou repetir, devagar. Vede agora quem eu sou, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que possa fugir, escapar das minhas mãos. Esse é Deus Jeová, Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho. Muitas pessoas gostam de citar João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ok, é verdade, ele deu seu Filho. Mas aquele Deus que deu o seu Filho, quem é esse Deus? O mesmo Deus de Deuteronômio, o qual Cristo citou, nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus, etc. Sabe, Deus Pai, que enviou Jesus Cristo, o Deus que amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho, João 3,16, um versículo que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É o mesmo Deus, o mesmo, não é outro. Tem as pessoas que não gostam do Antigo Testamento porque tem muita violência, mas é o mesmo Deus. Jesus não veio, Deus não enviou seu Filho para pedir desculpas. Nossa, eu errei muito aqui no Antigo Testamento, agora vai lá e peça desculpas. Não, não é outro Deus, é o mesmo Deus. Vede agora quem eu sou, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Existem algumas reações de algumas pessoas ao ouvir essa frase. Primeiro, quem já matou algumas pessoas, quem tem poder de matar, geralmente fica muito
muito incomodado com essa frase. Porque a conclusão lógica que ele tem é o seguinte: não, Deus não decide a hora de quem vai viver ou quem vai morrer. É eu que decido. Ou então outras pessoas muito perigosas, etc., podem ouvir essa frase e dizer: não, essa coisa de, peraí, eu mato e faço viver, como assim? Não, eu tenho o poder, eu que decido isso, ou eu que posso ordenar isso ou aquilo. A maioria das pessoas chegam a essa conclusão. Elas chegam a essa conclusão e dizem: não, isso é loucura, isso é loucura. Deus não decide a hora de quem vai morrer e quem vai viver. E alguns fazem até uns testes malucos, né? Aquele mundo da Rússia pra lá, etc. Tá vendo? Tá vendo? Eu escolhi a hora que aquela pessoa ia morrer, etc. Só que esse tolo não sabe que Deus não vem pessoalmente matar todas as pessoas. Ele não vem numa carruagem celestial. Ele não vem voando sobre as asas de serafins e querubins e anjos e chega e usa uma espada para matar cada pessoa, não. É a implicação lógica, óbvia, da onipotência de Deus aplicada a esse estudo sobre a morte. Se Deus é onipotente, e onipotência significa poder infinito e poder sobre todas as coisas, está diretamente ligado a ser soberano. Se isso é verdade, então, tanto as mortes que nós poderemos considerar naturais e justas, quanto as mortes injustas, horríveis, de alguma forma tem a omissão de Deus ou a sua ação direta. É claro que Deus não precisa necessariamente aparecer e matar cada indivíduo, matar idosos na UTI de hospital, matar crianças com câncer, etc, etc. Mas quando Deus se afasta, muitas pessoas morrem. E coisas ruins acontecem. É como se o ser humano não precisasse de uma ajuda para ser mal. É só Deus se afastar. O ser humano sempre vai ser mal. Então, o que a teologia diz sobre a morte? A teologia diz que existe um Deus que fez os céus e a terra, que dá respiração a todos, o fôlego de vida, e que não necessita de nada. Um Deus que é amor, que ama a si mesmo, que ama tudo aquilo que é santo, perfeito e bom. Um Deus trino, o Pai que ama o Filho, que ama o Espírito, o Filho que ama o Pai, que ama o Espírito que ama o Pai, que ama o Filho, e a Santíssima Trindade vive nesse amor perfeito, se amando eternamente, sem começo nem fim. E não precisa de nada fora dessa comunidade santa, desse Deus comunitário, desse Deus que nunca se sente sozinho e que não precisa de nada fora dele. Deus nunca vai sentir-se tentado ou sentir desejo de pecar, desejo de fazer algo que contradiza, que venha entrar em contradição com seus atributos e perfeições. E esse Deus que criou todas as coisas, como está nas Escrituras, ele decide a hora, a forma e os detalhes da morte de todos os homens. E até aquelas pessoas que acham que Deus não existe e que planejam a morte de outras pessoas e as executam. Até essas pessoas estão seguindo rigorosamente, em detalhes minuciosos, os planos soberanos de Deus. Sabe,
Levar isso a sério, acreditar nessas verdades, deveria produzir cristãos melhores. Pessoas que oram de maneira mais reverente e respeitosa, pessoas que leem a Bíblia com um pouco de temor, pessoas que estudam teologia com reverência. Mas algumas pessoas quando vão estudar teologia, elas nem usam a camisa, sabe? Não usam a camisa. Ou então ficam de carção. Ou então acham que essas igrejas onde chamam Deus de cara, humano, e aí, velho, o cara lá de cima, sei lá o quê, e aí nós vai cheirar alguma coisa em cima da Bíblia, porque a gente quer ficar loucão por isso, aquilo. Eu fico pensando, onde as coisas estão parando? Onde está o respeito? Onde está o temor? Será que as pessoas têm noção de quem Deus é? Certamente não tem. Certamente não tem. A maioria das pessoas, quando conhece alguém perigoso, etc., elas mantêm um certo respeito, não xinga a mãe, não fala palavrão, não dá tapa na cara, etc., não grita, mantém um tom de voz, assim, respeitável, etc. Mas por que com Deus, sendo Deus todo-poderoso e tendo esse poder de decidir a hora e a forma de que todos os seres humanos vão morrer, sendo esse Deus, por que as pessoas são tão mal educadas? Escolhem qualquer palavra para orar, faz qualquer repetição, às vezes ora, você já, já orei muito hoje, etc. É muito triste. Uma cidade, uma sociedade, um país que não conhece a Deus, que não respeita a Deus. Dizem que é louco aquele que não teme a morte. De fato é. De fato é. Não é uma pessoa normal. Uma pessoa que fica brincando com a morte, etc. Fazendo coisas loucas, pulando de lugares altos. Essas são pessoas loucas, enfim. Precisam de correção, etc. Agora, pior do que isso, é pessoas que, tendo o mínimo conhecimento de Deus, sabendo toda a extensão do seu poder, ou parte da extensão do seu poder, desafiam Deus, zombam de Deus, zombam da fé daqueles que têm fé. Tem um dos versículos assim bem assustadores na Escritura, que é os avisos de Jesus Cristo, né? Ai daqueles que fizer desviar um desses pequeninos. É muito triste ver adultos tirando a fé de crianças, seja por seu mau exemplo, ou por não ensinar nada, ou por ensinar coisas erradas. Eu acredito que é uma das coisas que mais deveriam motivar pais e mães a estudar teologia, a aprender, a ser humilde, a pesquisar, alguma coisa assim. É não passar nenhum conhecimento profundo de religião para os seus filhos, para crianças. Como é triste ver adultos roubando a fé das crianças, sendo mau exemplo, não ensinando nada e deixando aí as crianças no mundo, com celular, com internet, aprendendo coisas erradas e ruins e horríveis. É claro que esse ensino sobre o que Deus ensina sobre a morte para crianças, etc. Eu acredito que é um ensino assim mais para adultos, mas crianças podem ouvir sobre isso de maneira, se você adequar a linguagem, adequar a informação. Mas para os adultos, como esse vídeo não é para crianças, o que eu tenho a dizer é tema a Deus. Tema a Deus. Procure conhecer quem Deus é e de como o seu poder glorioso, demonstrado em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina a honrar esse Deus, a respeitá-lo. Quando for ler a Bíblia, quando for fazer uma oração, tira o chapéu da cabeça, tira o boné, abaixa a cabeça, fecha os olhos. Tenha respeito com Deus, tenha reverência. Se Deus fazer isso daqui, ó, você morre. Teu coração, pum, explode. Você para de respirar. Falta de ar. Pum, morreu. Você pode não acreditar nisso. Mas eu espero que um dia você acredite. Que você pare de zombar de quem você não conhece.
Que Deus produza fé verdadeira no seu coração. Que você tema ao Senhor, que te dá a respiração. E que a qualquer momento Ele faz isso aqui, ó, você morre. Deixa Ele existir. Cai duro no chão. Buf, pronto, morreu. Acabou tua arrogância. Acabou tua prepotência. Acabou suas mentiras. Acabou tudo. Você vai entrar dentro de um caixão. Talvez menos de 10 pessoas vão chorar verdadeiramente por você. O resto vai ser tudo hipocrisia. E tu vai apodrecer, ser comido por vermes, e a tua alma vai queimar eternamente no inferno. Então tema a Deus. Se você não crê nesse Deus, não honra, não respeita, e através das minhas palavras você começou a crer e a temer ao Senhor, busque aprender sobre teologia, arrependa-se dos seus pecados, conserte a sua vida, se prepare para a morte, se prepare para se encontrar com Deus. E você não precisa de ter uma biblioteca de mais de tantos milhões de livros, etc. Ter a mesma biblioteca que Charles Spurgeon. Ter o mesmo nível de leitura de João Calvino, etc. Você pega as institutas da religião cristã, você vê só as notas de rodapé, você fala, meu Deus, esse cara é um louco. O que ele fala? Francês, latim, grego, inglês. Fala, o que é isso? Olha só essas notas de rodapé, essas referências bibliográficas. O que esse cara leu na vida? Isso é loucura. Você pega só o índice do Tesouro de Davi, aquela obra, o comentário de Salmos do Charles Spurgeon, você fala, o que é isso, Spurgeon? Você não vive, você é doente. Você só tem livro. Você não faz mais nada da vida. Você fica lindo. Você tem o quê? 10 milhões de euros ou reais só em livro. Você é doente, Spurgeon. Você não precisa ter a biblioteca de Calvino, Spurgeon. Você não precisa ler tudo que Jonathan Edwards leu. Você é aquela mente brilhante e meticulosa dele. Não. Feche seus olhos e fala, Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Talvez o fato de eu estar com medo de morrer seja porque eu estou perdido. Apenas feche os seus olhos e diga, Jesus, eu estou com medo de morrer. Me ajuda. Ou então diga, Jesus, eu estou perdido, me salva. Ou então diga, Jesus, me ajuda, me dá conhecimento. Jesus, eu creio no teu poder. Se o que esse homem aí desse vídeo está falando é verdade, me dá conhecimento. Se o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, o que é para o Senhor me ajudar a conhecer pessoas, para me ajudar a aprender mais sobre ti? Quem sabe você é um pai, você é uma mãe, você não sabe nem o que faz com seus filhos. Será que eu ensino eles o que? Satanismo, budismo, islamismo? O que eu ensino para meus filhos? Não sabe? Fecha os olhos e ora, Senhor Jesus, me ajuda. Coloca na minha vida pessoas que vão ajudar eu e a minha família a ir para o céu. Ora com fé. Creia. Que a Escritura fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é 1%, é 100% de autoridade. Nos céus e na terra. Se você fechar os olhos e esse Deus triuno glorioso te inspirar em uma oração que ele já escreveu, antes de criar os céus e a terra, Deus já sabia que você veria esse vídeo e que você faria essa oração. E ele já decretou, escreveu, que você oraria e ele responderia, colocando no seu caminho bons livros, bons amigos, pessoas corajosas, sábias, que muitas vezes vão te machucar com verdades, mas porque te amam. Assim como um médico olha para uma criança doente, dá o remédio amargo, mas é para não morrer. A pessoa quebrou um braço, coloca uma atadura, passa uma pomada, alguma coisa, mas depois sara. Sabe? É maravilhoso esse assunto da morte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas
Tem uma frase de Jesus que eu guardo comigo e eu meio que medito nela quase a todo instante. Eu gostaria que você também, talvez você nunca leu muito a Bíblia, mas eu gostaria que você meditasse nessa frase. Meu Instagram é servo de Cristo 29. Eu acho que é servo.de.cristo29. Se você quiser olhar alguns destaques lá, tem muita teologia para você aprender sobre família, sobre Deus. Tem, eu acho que um destaque lá com músicas gospel. Tem muitas coisas interessantes. E eu vou deixar na descrição aqui um link para quem quiser dar uma olhada nesse Instagram. Mas o que eu posso dizer para encerrar esse vídeo é esse versículo sobre uma frase que Jesus Cristo disse. E essa frase é a seguinte: não temais o que mata o corpo, mas temais aquele. De quem Jesus estava falando? Deus Pai. Dele mesmo. E Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Pense nessa frase. Não temais o que mata o corpo. Temais aquele que mata o corpo e a alma e lança no inferno. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que o homem pode fazer é matar o teu corpo, mas a tua alma que vai viver para sempre. Essa, existe um Deus triuno que pode, além de matá-la, jogá-la no inferno. Pense nisso.